2 Reis, capítulo 4, versículo do 1 ao 7. Segunda Reis, capítulo 4, do 1 ao 7. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Certa mulher, que era viúva de um dos membros do grupo de profeta, foi falar com Eliseu e disse: O meu marido morreu. Como o senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus. Mas agora, um homem a quem ele devia dinheiro, veio para levar os meus 2 filhos a fim de ser escravo, como pagamento de dívida. Eliseu perguntou: O que posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa? Não tenho nada, a não ser uma botija de azeite, respondeu a mulher. Eliseu disse: Vá pedir aos teus vizinhos que lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois você e seus filhos entram em casa, fechem a porta e começam a derramar o azeite nas vasilhas. E vão pondo de lado os que forem ficando cheia. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite, começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu e ele disse: Vá, venda o azeite, paga todas as suas dívidas, e tu e teus filhos viverei do resto. Amém? Essa é uma história, da viúva, conhecida como viúva da botija de azeite. Eu creio que uma parte da igreja conhece a história. Naquela época, ser viúva não era fácil, porque ela não podia receber herança, ela não podia casar com quem ela quisesse. Ela tinha que casar apenas com os irmãos do falecido marido, ou alguém da família, que a quiserem, como esposa, ou ser sustentada apenas pelos filhos. E a gente, olhando aqui o contexto da história, talvez esses filhos eram criança, adolescente, jovem, enfim. E essa mulher estava numa situação bem difícil, onde o marido devia dinheiro, e ele morreu, ela ficou ali com a dívida, não tinha como pagar, e os credores iam levar os filhos dela para ser escravo. Então, aquela mulher, ela foi pedir ajuda, assim como nós pedimos, Vamos pedir ajuda para Deus, para os irmãos, enfim. Ela foi procurar Eliseu, e Eliseu, então, fez uma direção a ela. Quando eu estava, na segunda-feira passada, quando eu estava fazendo meu devocional e eu li essa história, o Senhor começou a falar muito comigo, através dessa passagem. E Ele falou 3 pontos muito fortes no meu coração, a qual eu quero compartilhar com vocês. E o primeiro ponto, eu titulei como O pouco é suficiente. Quando Eliseu perguntou para aquela mulher, o que é que tem em casa? Se você reparou na leitura, o que ela respondeu a Eliseu foi que ela não tinha nada. Aí ela se lembrou, Tenho apenas uma botija de azeite. Esse é um dos milagres que me deixa de boca aberta. Como pode algo tão pequeno transformar em algo tão grande? Se você passear na Bíblia, você pode continuar dizendo como pode um Deus tão maravilhoso que pega 5 pães e 2 peixinhos e alimenta uma multidão. Como pode um Deus tão maravilhoso que transforma água em vinho, E não foi qualquer vinho, não, foi o melhor. Como pode o pouco que aquela mulher tinha multiplicar e encher várias e várias vasilhas? É Deus falando para você hoje. Você pode até pensar que não tem nada, mas é do pouco que você tem que Ele pode fazer multiplicar. Mas você precisa crer, o que você tem em suas mãos hoje é o começo do milagre que Deus quer fazer hoje na sua vida. O que acontece que a gente está acostumado apenas, nossos olhos acostumados a querer enxergar o que é grande, o que é muito,
Quem nunca, né? Eu lembro, lendo isso aqui, Deus me trouxe a memória quando eu era adolescente, jovem, que abria a geladeira, você ficava olhando, né, o que tinha ali parado, olhando. Minha mãe falava, fecha a geladeira, menina. Falei, mãe, não tem nada para comer nessa casa. Aí um dia ela falou assim para mim, não é que não tem nada, não tem o que você quer, mas tem o que você precisa. E assim é a gente às vezes abre ali nossa despensa, tem o que a gente precisa, mas não tem aquilo que a gente almeja naquele momento. E a primeira coisa que você fala, nessa casa não tem nada. O problema é que descartamos pouco, porque os nossos olhos só enxergam o que é muito. Tem gente que amaldiçoa tudo que tem. Às vezes a gente, ao invés de ser grato a Deus por tudo que Ele nos deu, tem pessoas que Ele amaldiçoa, né? A casa, o carro, principalmente o carro quando é velho, né? No par, então, misericórdia. Amaldiçoa os filhos, amaldiçoa a cidade onde mora. Não é grato a Deus porque anseia, né? Que queria ter mais, mas é o pouco que você tem hoje que Deus pode fazer um milagre. Conta eu li uma história um tempo atrás, muitos anos, quando era jovem, ainda sou, né, irmão? Amém? Conta a história de um missionário, eu não me lembro se eu li num livro ou se eu vi uma história na internet, eu não me lembro, mas ficou guardado no meu coração. E eu lendo isso aqui, falei, nossa, faz todo sentido. Esse missionário, ele morava num país onde não podia pregar o evangelho. E ele estava ali pregando o evangelho e, de repente, ele ficou sabendo que estava vindo soldados atrás dele. Então, ele saiu correndo para não ser pego. Ele entrou numa floresta que tinha ali perto. E quem não é atlético, quem não corre, sabe que correr uma quadra já está morrendo, né? E ele começou a correr e o pouco que ele estava correndo, ele falava para Deus, Deus, eu não vou aguentar, eu vou parar, eles vão me pegar, porque eu não estou aguentando. Eu não estou aguentando mais. E ele começou a orar, ele falava, Senhor, rasga o céu, manda os teus anjos, me tira daqui voando. E é bom que seja voando mesmo, porque daí todos eles vão ver a glória do Senhor. E falou, Deus, eu preciso desse milagre. E ele continuou correndo, e ele pedia, suplicava a Deus que descesse os anjos e tirasse ele dali. E em determinado ponto, ele não está aguentando mais. Ele falou, eu vou cair, eles vão vir, vão me pegar. Ele disse que ele parou, e aí ele escutou, tipo, entra dentro daquele toco de árvore. Aí na hora que ele olhou, assim, tinha um toco bem grande, que era oco. Aí ele falou, Senhor, mas aqui vai ser o primeiro lugar que eles vão me procurar. E aí ele falou assim, entra dentro desse toco. Aí ele falou assim, tá bom, ele não tinha outra opção. Ou ele ficava ali, seja resgatado, ou ele entrava no toco. Aí ele entrou, e ele começou a ouvir que estava vindo atrás dele. De repente, ele sentado naquele toco, ele viu que uma aranha começou a tecer uma teia na boca daquele toco. Devagarinho, ela começou a tecer uma teia. Ele falou, oh, Jesus, uma aranha? E aí ele ficou ali temendo, muito com medo. Aí aquele soldado chegou, um deles falou assim, olha lá dentro daquele toco. Aí quando o soldado chegou, falou, não, ele não está aqui, porque tem até a telha de aranha. E aí ele ficou ali mais um pouco, eles foram embora. E aí ele entendeu que Deus usava, era o simples, era o pouco, era o pequeno, né? E ele estava ali pedindo a Deus que mandasse anjo, enfim, fizesse um rebuliço, mas Deus usou apenas uma aranha. E assim acontece com nós, né? A gente quer muito. Eu me pegava, esses dias eu me peguei orando, Deus, rasga o céu e desce, sendo que ele estava ali do meu lado, sendo que ele estava aqui dentro de mim. Porque às vezes a gente está acostumado a querer enxergar apenas só o natural e não dar importância do pouco que a gente tem. Amém? E essa mulher, com o pouco que ela tinha, ela viu o milagre de Deus na vida dela. E o segundo ponto que Deus falou muito comigo, está lá no versículo 3, que diz assim, vá pedir que seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. E quando eu estava lendo, o Senhor falou comigo. Se o seu milagre dependesse de você pedir ajuda para os outros, o que você faria? E esse é um segundo ponto que eu quero falar com vocês. E eu deixo essa pergunta. Se o seu milagre dependesse
de você pedir ajuda aos outros, o que você faria? E me chamou a atenção porque eu tenho uma pequena dificuldade em pedir ajuda. Deus tem trabalhado isso na minha vida, quem é próximo de mim sabe. Deus tem trabalhado, tenho melhorado muito, mas eu ainda tenho uma certa dificuldade em pedir ajuda. E essa mulher, se você começar a meditar, eu creio que talvez ela não tinha tanta dificuldade, porque a direção que Eliseu deu é: peça aos seus vizinhos, né? E aí uma pergunta que eu faço: como é a sua relação com seus vizinhos? Se Deus chegasse e falasse para você: olha, pede vasilhas no seu vizinho, e você dependesse apenas disso, você pediria? Você tem um bom relacionamento com seus vizinhos? Né? Tem um clichê, né? É bem clichê isso, falar que vizinho às vezes não é bom, né? Ou uns já preferem ter bastante amigos vizinhos, porque na hora do aperto você tem alguém, né? Mas essa mulher aqui, ela dependia dos seus vizinhos para que um milagre acontecesse na vida dela. E a pergunta que eu faço: como tem sido o seu relacionamento com seus vizinhos, com seus irmãos, com seus amigos? Você tem relacionamento? Tem pessoas que preferem ficar só, né? Preferem viver só, andar só. Mas é tão bom quando você tem amigos. A palavra de Deus lá em Eclesiastes 4:10 diz assim: se eu cair, o amigo pode ajudar a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem ajuda a levantar-se. Nunca pense que você pode viver só. Deus colocou uns aos outros para nós poder compartilhar, para que na hora que você cair, na hora que você estiver precisando, você tenha o seu irmão a quem você chamar de amigo. Lá em Provérbios 27:10 diz assim: não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa do seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Então, aquela mulher, ela pôde sair e pedir vasilhas. E aquela mulher, através daquela amizade que ela tinha, ela pôde contemplar o milagre de Deus. Não queira viver só. É tão ruim viver só. É tão bom quando você tem um amigo. Hoje, graças a Deus, aqui em Diamantina, eu tenho pessoas a quem eu posso recorrer. Kátia, me dá carona. É tão bom, sabe, você ter com quem te socorrer na hora da aflição, na hora da angústia. Amém? E o terceiro ponto, que eu quero também trazer como forma de pergunta: se você morresse hoje, como você deixaria a sua família? Lá no começo da nossa leitura, a gente viu que aquele homem temia o Senhor. Ele era um servo do Senhor. Porém, ele deixou dívidas. E aquela dívida está custando a sua família. Estava custando que seus filhos iam ser levados como escravo. E se você estudar um pouco a história, fala que aquela dívida era impagável. Se você morresse hoje, como é que você deixaria a sua família? Eu me lembro que quando eu estava lendo no meu quarto, eu saí, olhei para o Bruno e falei: Bruno, se você morresse hoje, como é que você ia deixar eu e seus 2 filhos? Que é uma coisa que você não pergunta, né, corriqueira, que você não procura saber. Eu falei: como é ele que administra a casa, nossas finanças. Eu falei para ele: se você morresse hoje, como é que você ia deixar a gente? Ele ficou parado, me olhando, e falou: tem umas parcelas aí de 10 vezes. Tem umas parcelas aí de 10 vezes, aí tem outro lugar também que tem umas parcelas de 10. Como se você morresse hoje, porque o que acontece? É que muitas vezes a gente acha que a gente é eterno, né? Eu brinco com o Bruno que eu não gosto nada de 10 vezes. Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? E o Bruno, ele já adora um 10 vezes, né? Fala: mais fácil para pagar. Porque ainda falei para ele uma vez: a gente sabe se amanhã você vai estar aí para pagar. Aí vai ficar eu aqui, né? Mas se você morresse hoje, como é que você deixaria a sua casa? Às vezes você fala assim para mim: Muriel, mas às vezes é necessário, eu sei que é, né? Às vezes, né, você compra um bem, alguma coisa, você vai demorar anos para pagar. Uma vez eu estava assistindo como
como é que fugiu o nome? Aquelas coisas, pastor, palestra de financeiro. Uma coisa assim. E eu lembro que o palestrante falou assim, olha, quando você for fazer uma dívida, mas eu falo, não é dívida da Martinello não, querido, uma dívida mesmo, grande. Pensa 10 vezes. Se você parar e pensar 10 vezes e começa a pontuar, é necessário? Como que vai ser? Começa a pontuar, você não vai fazer. Tem coisas que a gente age na compulsividade, né? Tem pessoas que agem assim. Eu, infelizmente, não sou muito boa em administrar dinheiro. Tenho uma dificuldade nessa parte. Mas, graças a Deus, Deus colocou uma pessoa do meu lado que é bom em administrar dinheiro, que é metódico, gosta de planilha, escreve ali tudinho. 50 centavos que ele vai ali comprar um pão, ele coloca lá. Aleluia por isso. E eu fico imaginando porque eu sou muito compulsiva, às vezes naquela hora ali, não, bora, vamos fazer, e faz, e daqui a pouco, se você parasse um pouquinho para pensar, né, você não faria aquilo. E então, toda vez que você for fazer algo que vai demorar muito tempo, ou pegar algo de alguém que você sabe que é chato, que vai cobrar mesmo, pensa um pouco, pede direção ao Espírito Santo, pense na sua casa, na sua família, pense se você faltar hoje, como que a sua mulher e os seus filhos vão conseguir quitar aquilo? Né? As consequências que aquele homem deixou à família dele não foi muito boa. Como aqueles filhos iam lembrar daquele pai, se fosse escravo? Né? Eu creio que eles iam falar assim, foi por causa do meu pai que eu estou aqui. E aquela mulher longe dos seus filhos, como é que ela ia ficar? Tem coisas que a gente, né, depende da atitude, isso vai gerar em nossos filhos ou no nosso cônjuge, marcas para a vida toda. E eu também falo ao contrário, tem pessoas que retêm demais, que não vivem o hoje, não desfrutam com a sua família aquilo que Deus tem te dado. Aconteceu um fato na minha família, de uma pessoa, de um chefe de família que reteu a vida inteira. Nunca deu nada para a sua família. Quando ele faleceu, a família em si sabia que ele tinha vendido um bem, nunca tinha visto dinheiro. Ele falou assim, no banco não está, então deve estar aqui escondido em casa. Foram procurar e acharam no fundo falso de uma parede uma fortuna. Eu me lembro que a reação dos filhos foi chorar. Da esposa foi chorar muito. Por quê? Porque deixou de desfrutar. Deixou de dar algo de melhor para a família dele, para reter, para guardar. Então, se você tem a oportunidade, sim, desfrute. Desfrute com a sua família, desfrute com a sua casa. Aquilo de melhor que Deus tem te dado. Uma coisa que que eu acho que vai ser interessante, pelo menos na minha infância foi, as marcas que a gente vai deixar nos nossos filhos quando ele crescer. Falar, eu viajava com os meus pais. Eu fazia coisa legal com os meus pais. E, às vezes, você deixa de desfrutar porque a correria demais, trabalha demais, vai ser gasto demais. E você deixa de criar marcas, né, na sua família, nos seus filhos. Porque tudo que o Senhor nos deu, Ele deu para nós desfrutarmos, né, para nós viver do melhor dessa terra. Amém? E, para concluir, o Senhor ele é muito generoso e sempre dá o que a gente quer sem medida. Nem sempre recebemos o tanto que Ele tem para nos dar, porque não temos capacidade de receber. É a mesma questão da sede. Só bebemos o tanto que desejamos, mesmo que a fonte seja inesgotável. Seja grata a Deus por tudo e não despreze o pouco que Ele tem te dado. Amém? Que essa palavra venha cair como semente na terra fértil no seu coração. Que você possa desfrutar daquilo que o Senhor te deu. Amém? Glória a Deus.